Galera do YouTube, tudo bom com vocês? Lucas na área aqui novamente. Hoje eu vou estar trazendo a continuação daquele vídeo da animação que eu estou fazendo da caminhada, né, do desfile. E esse vídeo, na verdade, ele foi um processo que eu estava fazendo e eu tive que gravar em algumas etapas. Foi muito longo, né? Acho que todo esse processo eu levei só desses 2 vídeos que eu postei por último, acho que eu levei umas 2 horas só para fazer esse processo aí. E toma tempo mesmo, é assim mesmo. E aí, nessa parte aí eu tô fazendo alguns ajustes, né? Ajustando poses. Apesar que futuramente eu vou ter que ajustar as poses de qualquer jeito. Mas aí, quanto melhor eu tenho uma base agora nesse processo inicial da animação, eu acho que mais rápido e com menos dificuldade eu vou estar conseguindo animar, né? Então eu já tento colocar algumas poses aí. Como vocês estão vendo aí, tem o desenho original, né? Então eu me baseei de um vídeo real onde eu capturei, né, os frames principais desse vídeo, fiz uma linha do tempo com as camadas e coloquei, né, o passo a passo da caminhada e fui trabalhando em cima dele, né. Em cima dessas imagens eu vou colocando os detalhes que eu tô fazendo aí de proporção, né. É um estudo, então acho que é um estudo mais prático. Eu poderia tentar estudar anatomia, que é muito recomendado inclusive, mas aí eu vou demorar muito mais, né, para aprender. Então eu acho que, como eu aprendo rápido e de forma mais prática, eu acho que essa forma de estudo vai ser bem mais prática, onde eu já pego porque é o seguinte, na animação, principalmente na animação 2D, que envolve filmes e animes, desenhos, você tem um estilo muito peculiar de desenho, né? Às vezes é o anime, às vezes é o cartoon, varia muito. Eu quero buscar um estilo de animação mais próximo do realismo, no sentido de proporções e de movimento, onde alguns movimentos da vida real, quando você vai fazendo o play, algumas poses, algumas cenas, elas não são tão legais, não encaixam tão bem e você fica assim, nossa, mas por que é assim? Mas é porque tem efeitos de torção, efeitos de foco de câmera, de lente, etc. E eu quero buscar reproduzir esses efeitos nas animações. Então, por exemplo, eu acho que eu dando play num vídeo de uma pessoa caminhando e estudar em cima disso vai me ajudar com questão de proporção de anatomia e de como a anatomia do corpo se comporta diante dos movimentos, né? Uma coisa é você imaginar um movimento, outra coisa é ele como acontece de verdade. Até porque o movimento de uma pessoa gorda vai ser diferente do movimento de uma pessoa magra, ou de uma pessoa alta ou baixa. Então eu acho interessante estar estudando essas proporções em relação com o movimento em si. É o que eu estou fazendo aí, né? Desenhando, como vocês estão vendo, eu já tenho, como eu já expliquei no vídeo anterior, né? Eu tenho os quadros chaves e eu estou adicionando quadros entre eles para deixar mais quadros de animação, para deixar essa animação mais fluida, não tão travada. Às vezes ela fica com as minhas animações tem um aspecto meio estranho, que chega no vale da estranheza, justamente por esse fato de não ter tantos quadros, né? Então acaba com uma coisa meio travada e você vê isso. E hoje em dia a gente está tão acostumado, né, com as animações fluidas que quando a gente tiver uma animação não tão fluida causa uma estranheza. E eu tenho que buscar isso, essa fluidez na animação para deixar ela mais bonita e mais clean, mais bem trabalhada. Apesar de que muitos dos vídeos que eu posto aqui são muitos rascunhos, são trabalhos assim bem de grosso modo. Eu acho que poucos que eu posto aqui são realmente trabalhos bem que eu me dedico mais, né, na produção da arte. Por exemplo, eu posso estar destacando os vídeos que eu posto dos dragões, né? Eles tendem a ter um trabalho assim mais dedicado, apesar que alguns deles ainda apresentam algumas falhas, né? As falhas no que eu me refiro a essa questão da fluidez da animação, né? Não tá tão fluida ainda, os quadros não ficam tão bem aliados, então eu tô buscando isso, né? E esse estudo aí é isso aí, eu tentar fazer uma animação, uma caminhada bem fluida e estudar isso, né? Que vai demorar um pouquinho ainda esse vídeo, só esse processo ainda, ele tá parado, mas ele vai demorar bastante para terminar esse estudo. Até porque quando eu terminar essas poses, eu talvez vou ter que botar mais poses para deixar a animação melhor ainda. Aí depois eu vou ter que ver com o trabalho em cima desse esqueleto que eu já montei, né? E tudo isso eu desenhando e tentando entender o movimento e estudando.
Então, como vocês estão vendo aí, eu estou colocando alguns como se fossem ossos, né, nesse esqueleto aí, onde você tem a imagem dos glúteos, das pernas, das articulações, e tudo isso vai me servir como orientação para quando eu for desenhar por cima, eu tentar fazer um desenho mais anatomicamente bonito possível, né. E é isso, né, basicamente esse é o projeto que eu estou fazendo, né. Então estou postando aqui a parte 2 dessa parte, né, porque já postei vídeos desse projeto antes, né. Mas agora eu tô nessa parte e logo mais eu estarei fazendo, talvez logo um pouco da arte do desenho em si, o contorno, né? Então, pessoal, já deixa o like aí, beleza? Comenta, compartilha, me ajuda aí com o canal, beleza? Se inscreve, principalmente, eu tô precisando de inscritos para monetizar. E agora, pessoal, eu vou dar play na animação, né? Aí, como vocês estão vendo como ficou o desenho. Aparentemente parece até que ficou fluido, né? Mas é porque está na velocidade muito alta. Talvez se eu diminuir a velocidade não fica tão fluido. E agora, então assim, eu terminei a caminhada. Pelo menos eu terminei de acrescentar os quadros entre os quadros chaves, né? Agora eu vou estar começando a fazer um contorno do corpo, né? Eu montei o esqueleto como base, agora eu vou começar a montar o corpo, mas ainda bem a grosso modo, colocando os traços por cima do esqueleto e começando a criar a forma desse personagem, né, caminhando. Então esse é o processo que eu vou fazer agora e que eu vou estar apresentando para vocês de acordo com o tempo, né. Esse vídeo aí é um pouco antigo, né, foi de um projeto que eu dei uma paradinha, tem uns 4 meses que eu não mexo nele, mas eu pretendo voltar a terminar ele, né, esse estudo. E eu fiz alguns outros projetos recentemente que eu não gravei, né, eu não filmei eu fazendo o processo, então eu vou estar postando os vídeos no YouTube, mas não vai ter o processo que eu fiz ele, né, porque como eu já comentei no vídeo anterior, eu tava meio sem tempo, então eu foquei muito mais em animar e não foquei tanto em montar os vídeos pro YouTube. Até porque eu tenho que gravar, montar o áudio, editar e postar, então tudo isso gera um pouco de tempo e eu tenho pouco tempo. Então é isso, pessoal, tô aí fazendo o processo, né, eu vou deixar o vídeo rolando aí pra vocês acompanhar e vai ser basicamente isso, eu contornando os frames da animação. E então, pessoal, gratidão aí por me acompanhar nesse canal, deixa o like, comenta aí, compartilha e se inscreve se você não é inscrito, que vai me ajudar bastante. Logo mais eu vou tentar trazendo algumas, não promoções, né, mas tentar interagir com o público, né, fazer alguns desenhos, tentar interagir com o pessoal aí, fazer algumas coisas com o público mesmo, né, de estar sorteando desenhos ou vídeos, ou estar pedindo opiniões de vocês aí de como eu for fazer alguns vídeos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Desde já agradeço. Tamo junto. Valeu.